Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando, chegando. André, Bruna, minha mãe, Tânia. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante polêmico aqui no direito. Boa noite, Bruna. Boa noite, Gabriela. Boa noite, doutor André, doutor Josenir, querido amigo, colega, grande profissional. Que honra estar com todos vocês aqui, a doutora Luaidana. Que delícia, gente. Vamos, não sei se eu aguardo entrar mais gente, mas eu vou já antecipando a nossa pauta de hoje. E a gente pensou muito aqui, o pessoal do IBEDIM, antes de propor esse tema da perda da chance. Nós tínhamos altas discussões sobre esse tema, mas o que a gente notou é que a teoria da perda da chance, ela é pouco desenvolvida ainda pela nossa doutrina. Nós temos muitos julgados, boa noite, Cíntia, na jurisprudência, mas ainda a doutrina ela não desenvolveu o suficiente para que nós tenhamos uma sistemática, algo mais definido no direito médico. Bom, pessoal, para quem não me conhece, para quem está entrando agora, eu sou Giovana Tradi, advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, diretora científica do IBEDIM e advogo hoje especificamente na área da saúde, mais voltada ainda para a defesa de médicos e odontólogos. Bom, falando aqui, boa noite Amanda, tudo bem? Falando aqui sobre a perda da chance, nós precisamos entender antes o que é a chance. Quando a gente pensa em chance, nós nos remetemos a possibilidades, a probabilidades. A chance, ela é uma sorte, ela é uma incerteza, ela é um risco, ela é um acaso. Então, mais a jurisprudência e a doutrina valorizam muito esse bem jurídico. A chance hoje, a chance perdida, ela é considerada um bem jurídico autônomo. Portanto, se ela foi retirada uma oportunidade da obtenção de um sucesso para aquela pessoa, aí sim a gente pode dizer e pode indenizar aquilo que foi retirado, aquelas chances que foram sepultadas daquele paciente. Por exemplo, gente, essa teoria, ela é muito difundida em outras áreas também, tá? Por exemplo, a gente tem aqui uma pessoa que vai prestar um concurso público. Eu tô aqui em Campo Grande, Giovana, e eu já estou na fase final, na prova oral da magistratura. Só que aí eu vou pegar um voo para ir para Goiânia, para fazer essa última etapa da minha prova, e a empresa aérea não me leva ao destino prometido. O avião sofre uma pane e aí eu fico impossibilitada de realizar a última etapa dessa prova. Então vejam, a gente tem aí que essa empresa aérea tirou uma oportunidade séria, real e concreta daquela pessoa que estava prestando um concurso, dele se lograr vitorioso nessa última etapa. Porque, afinal de contas, ele já vinha passando por várias fases, passou em todas as provas, passou na prova dissertativa, na sentença que ele realizou, enfim, mas ele não conseguiu realizar a prova oral em razão de uma conduta, de uma atividade de risco da empresa de transporte aéreo. Então, nesses casos, a jurisprudência tem deferido a indenização pela chance perdida. Um caso também que foi bastante emblemático é de um vereador. O vereador, ele estava, não lembro se foi o vereador ou um candidato a prefeito, ele estava em primeiro lugar nessas eleições, nas eleições municipais, e aí um jornal de grande circulação noticiou uma fake news sobre ele envolvendo corrupção. Ele não foi eleito. No final das contas, ele pediu uma indenização, porque foi retirada uma oportunidade segura dele vencer as eleições, então houve a condenação aí pela perda da chance.
Nos atendimentos médicos, a gente verifica também a mesma coisa. Então, se eu vou fazer um tratamento, eu descubro que eu estou com câncer, o médico ele vai realizar um diagnóstico, vai fazer a proposta terapêutica. Se ele deixa de manejar a terapêutica adequada, a quimioterapia, por exemplo, e se o paciente evolui para um estágio pior da doença, podendo alcançar até a morte, aí estará configurada também a perda da chance, que é um bem tutelado, como eu falei, pelo ordenamento jurídico brasileiro. E essa doutrina, gente, como eu falei, ela veio da Itália, na verdade, mas ela foi desenvolvida em França, e o primeiro caso foi em 1889, e na área da medicina foi em 1964. A Corte de Apelação de Paris chegou um caso a eles em que um paciente ele tinha uma fratura no seu punho. Na época o médico ele não conseguiu descobrir essa fratura. O tempo foi se passando, o paciente depois ele descobriu que essa fratura dele se consolidou, foi ali criada uma pseudoartrose, que eles falam, que é um tecido fibroso ali entre o osso, e o paciente ficou sem chances de recuperação. Aí a Corte de Apelação de Paris julgou procedente o pedido do paciente, dizendo que as chances dele de obter uma melhora, ou melhor, de não ter essa pseudoartrose, elas foram retiradas, foram, na verdade, sepultadas desse paciente. Então, vocês vejam que essa teoria, ela tem muitos contornos, em vários espectros de especialidades médicas. Mas aqui, gente, no Brasil, como que se iniciou? Qual foi o primeiro julgado da teoria da perda de uma chance? Não sei se vocês lembram. Oi, Luciano, tudo bem? Adriana Moitinho. O Show do Milhão. No Show do Milhão, era aquele programa de perguntas e respostas em que o vencedor ele ganharia R$1 milhão se ele acertasse todas as perguntas e passasse por todas as etapas do programa. Naquela ocasião, acho que foi em 2000 ou 2001, tinha uma mulher que era muito culta, muito inteligente, e ela conseguiu passar por várias etapas do programa. Então chegou na fase final, na pergunta derradeira de R$1 milhão. Essa pergunta, ela foi, na verdade, mal elaborada pela produção do programa. Eu acho que na época a pergunta foi a seguinte: qual a porcentagem que a Constituição Federal destina, né, de terra aos indígenas? Aí ali tinham 4 opções, mas nenhuma opção, na verdade, nenhuma resposta elencada pelo programa, ela era verdadeira. E depois essa concorrente, ela descobriu isso, ela verificou, foi até a Constituição Federal e viu que a Constituição Federal não previa nada nesse sentido e pediu uma indenização ao programa. Então ela pediu R$500 mil, porque 500 mil ela já tinha ganhado. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo, se eu não me engano, julgou procedente, condenou o programa a pagar R$500 mil de indenização, dizendo que a pergunta ela foi formulada de forma errada, as respostas também estavam erradas e que, diante do histórico daquela concorrente, havia muitas chances dela ganhar o programa. Então, o caso chegou ao STJ, o STJ entendeu que realmente cabia a perda da chance, mas ele diminuiu essa indenização, porque ele falou, peraí, R$500 mil também, a gente não tem certeza que ela ganharia. A gente tem certeza que foi tirada uma chance dela segura, concreta e crível, real. E como que eles fizeram para arbitrar esse conteúdo econômico da chance perdida? Então eles falaram, bom, ela tinha 1/4 de probabilidade ali de acerto, né, e condenaram então a pagar R$125 mil, que é 1/4 de R$500 mil. Esse caso foi muito emblemático, muito interessante e foi um precedente que, inclusive, aqui que começou essa discussão na área médica em decorrência também
desse caso paradigmático do show do milhão. E aqui, pessoal, a valoração, como eu falei, da chance, ela é um bem jurídico autônomo. Ela merecia, na verdade, ter uma indenização própria. Isso a gente vai ver mais adiante. Mas, na verdade, você priva esse paciente da oportunidade de um benefício. Porque a doença, ela se apresenta como um processo, né, causal. Às vezes, quando o paciente ele procura o médico, o que ele deseja? Que esse processo causal natural da doença ele seja interrompido. E como que ele pode ser interrompido? Por meio da aplicação do tratamento correto, do diagnóstico correto, da alta no momento correto. Se ocorre essa privação de tratamento, e se ocorre um dano a esse paciente, uma lesão, uma morte, é possível discutir, então, a perda de uma chance. Lembrando aqui, gente, que na área médica não se indeniza o prejuízo final, tá? É preciso que haja a consumação desse prejuízo final, uma morte, uma lesão, um prolongamento de internação, é necessário sim, mas o que vai ser indenizado aqui é a chance perdida, tá? E não a morte e a lesão. Até porque o julgador, ele não consegue, quando ele vai julgar com base na perda da chance, é justamente porque ele está em dúvida. Ele tem a certeza que o médico praticou uma conduta negligente, mas ele tem dúvida se essa conduta negligente causou, de fato, aquela morte, aquele prolongamento de internação àquele paciente. Então, indenize-se aqui a chance perdida. Aqui, em relação à atividade médica, nós temos um caso interessantíssimo. Ele não é tão novo, ele é de 2012, depois eu vou trazer outros aqui para vocês. Mas eu acho assim, que ele é muito elucidativo, explica bem para que vocês tenham a percepção do que significa perder uma oportunidade de cura ou de sucesso em um tratamento. Nesse caso, a paciente, ela estava com câncer de mama. O médico, naquela ocasião, o que ele fez? Ele propôs para que a paciente fizesse uma quimioterapia, tá? Com um determinado protocolo, e propôs também que ela fizesse a mastectomia parcial. Ocorre, pessoal, que o tumor dessa paciente, ele era de tamanho não definido. Ou seja, quando isso ocorre, quando a medicina não consegue aferir o tamanho do tumor, a ciência recomenda o quê? Que se faça a mastectomia radical, que é o procedimento mais invasivo, realmente mais radical, mas ele tem maiores probabilidades de sucesso. Bom, o profissional aqui, ele não propôs a mastectomia radical, ela só fez a parcial e não propôs também uma quimioterapia mais forte, mais enérgica para o caso concreto. A paciente, como que ela prosseguiu? Ela teve uma metástase no seu seio e depois dessa metástase, ela ocorreu o resultado morte. A família, então, inconformada, ajuizou uma ação de reparação de danos contra o profissional, contra o hospital também, alegando aqui a perda da chance. Ou seja, nós não temos a certeza que o médico, que a negligência médica, ou seja, que a inadequação de conduta de não fazer a mastectomia radical, isso será que realmente causou a metástase do paciente? O STJ disse, olha, nós nunca saberemos se de fato essa conduta irregular, essa conduta, na verdade, imperita, porque foi uma proposta terapêutica incorreta, a gente não sabe. Se fosse aplicada correta, ela teria sobrevivido ou não teria tido a metástase. Mas uma coisa, o STJ aqui teve certeza. Bom, a perícia técnica, ela afirmou que essa paciente ela teria chances muito seguras de ter, no mínimo, uma sobrevida maior
se o tratamento médico correto fosse aplicado. Veja, pessoal, a gente não tem certeza que o médico causou o prejuízo final, causou a metástase e, consequentemente, a morte. Mas tem-se a certeza que retirou aqui, que frustrou-se oportunidades reais e concretas daquela paciente. E outra coisa também legal da gente tratar é do conteúdo econômico dessa indenização. O Tribunal de Justiça do Paraná tinha concedido uma indenização integral. Então, ele entendeu que, acho que concedeu uma indenização, vou dar um exemplo aqui, tá? De 1 milhão, o STJ reduziu essa indenização e como que ele estabeleceu, qual que foi o critério que ele adotou para arbitrar? Bom, a paciente tinha chances grandes, a perícia técnica apontou, a literatura médica também é muito enfática de qual tratamento que deve ser feito. Então, a chance da paciente era grande. Aí o STJ aplicou um percentual de 80% sobre o valor integral da indenização. No meu entender aqui, foi um arbitramento muito justo, muito fiel e que retratou, acho que atendeu bem as necessidades da família e eu acho que fez jus ao instituto mesmo da perda da chance, que muitas vezes não é aplicado adequadamente. É uma técnica que, por vezes, ela é mal aplicada pelos tribunais, já na petição inicial ela não é bem embasada e na defesa médica, às vezes, também o profissional ele não consegue refutar com bastante precisão a técnica da perda da chance, essa tese. Deixa eu ver aqui alguns comentários que a gente tem do Dr. André. Há uma posição minoritária, da qual faz parte o professor Eduardo Dantas, que não reconhece a teoria da perda de uma chance. É verdade, eu li um artigo do Dr. Eduardo, Dr. André, e realmente ele entende, eu acho que nesse ponto de vista ele tem razão, é que a perda da chance ela está meio perdida. A gente vai falar mais sobre isso posteriormente. Ela não tem uma casa própria, né? Uns tratam a perda da chance como um fato gerador, eu vou indenizar porque perdeu a chance, mas o STJ é contraditório. Bom, se a chance é uma indenização autônoma, ela tinha que ter também um regramento próprio, assim como tem a indenização por dano estético, a indenização por dano à imagem. A gente vai falar aqui sobre isso mais adiante. Outro ponto também que foi debatido nesse acórdão aqui que eu falei do STJ, quem foi advogada do médico, brilhante advogada, do doutor Idelgar, que eu tenho até as obras dela, amiga muito querida, e ela levantou uma tese de que o acórdão, na verdade, do Tribunal de Justiça do Paraná tinha violado uma lei federal porque havia-se mitigado o nexo causal. Porque, ora, se não tem certeza que o médico causou a morte daquela paciente, como que você vai condenar, então, o profissional? Aí o STJ disse não. Olha, não há mitigação aqui na perda da chance do nexo causal. Porque o nexo causal, ele reside na conduta negligente, na conduta omissiva, que deve ser comprovada nos autos, e a perda da chance. Repito, não indeniza-se ali o dano final, mas apenas a perda de oportunidades. Outra coisa, gente, que eu trato muito são os pressupostos da responsabilidade civil. Tem muita dúvida em relação a isso. A responsabilidade civil na perda da chance, ela é subjetiva ou ela é uma responsabilidade objetiva? Eu entendo que na perda da chance, porque a gente está a falar de um ato médico realizado, a responsabilidade ela deve ser aplicada pelo regime jurídico da teoria subjetiva. Então a gente vai precisar de todos os pressupostos convencionais. Do ato ilícito, então é necessário que haja a imputabilidade do agente, ou seja, o médico ele tem que ter o discernimento necessário para praticar aquela conduta que foi inadequada.
e também o critério da antijuridicidade, que é alguma inconformação ao ordenamento jurídico brasileiro. Mas não é só o ato ilícito que deve aqui prevalecer, a gente precisa também que haja uma conduta culposa desse profissional. É necessário que ele não tenha pedido um exame que era necessário, que ele não realizou a abordagem cirúrgica correta, ele não encaminhou aquele paciente para um médico especialista e era necessário para fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Então, é necessário que haja essa culpa e geralmente aqui ela advém na figura da negligência, porque geralmente se trata de uma omissão do profissional. Mas pode também ela aparecer na conduta, na figura da imprudência, que é quando o profissional ele pratica uma conduta afoita, inadvertida e acaba causando um dano ao paciente. E aí, já como tese aqui para o advogado do médico, é legal, eu trabalho muito também com as cláusulas, né, com as causas excludentes de ilicitude e excludentes também de culpabilidade. Por exemplo, prescreveu, o médico deixou de prescrever uma medicação off-label. Aí o paciente diz, olha, eu perdi uma chance de cura, de melhorar, porque essa medicação off-label não foi prescrita. Mas espera aí, vamos analisar a conduta médica aqui. Quando ele deixou de prescrever essa medicação off-label, ele estava atuando no exercício regular de um direito seu. Então, isso é uma causa excludente de ilicitude, o exercício regular de um direito. Um dano iatrogênico, por exemplo, se acontece naquele procedimento, a gente tem aí um resultado que ele é previsível, ele é inerente àquele procedimento, que o médico não podia ou não poderia evitar. Tá? Na Covid-19 está acontecendo bastante do paciente dizer, olha, isso mais no começo mesmo da crise, o médico deixou de me atender, e aí o médico vai dizer, olha, eu deixei de te atender porque eu estava sem o equipamento de proteção individual, sem a EPI. Portanto, era um direito meu deixar de prestar o atendimento àquele paciente. Tá bom? Então, prestar muita atenção nessas figuras aqui. Ato ilícito, conduta culposa. Um outro elemento, o dano, é necessário não só a conduta, porque por vezes o médico age sim de maneira negligente, ele deixa de encaminhar para o especialista, mas será que essa conduta negligente realmente causou o dano final que o paciente está alegando? Será que se o médico, a perda da chance da cura, ela realmente ocorreria? A gente não sabe. Então, é necessário que haja um dano aqui na perda da chance. E o dano, eu falo, é o prejuízo final e a perda de oportunidades. E a gente precisa também ter, como eu falei, o nexo de causalidade. Foi realmente causado por uma conduta negligente ou não? A gente pode aí até se valer, por exemplo, da culpa exclusiva da vítima. A vítima deixou, a paciente deixou de seguir o tratamento, de continuar o tratamento conforme a prescrição médica. E tudo isso, como eu falei, todos os elementos da responsabilidade civil clássica, na responsabilidade civil subjetiva, devem se fazer presentes aqui também na perda de uma chance. Então, para recapitular, existe uma dúvida se aquele médico contribuiu efetivamente para a morte, mas existe aqui na perda da chance a certeza que o médico tirou pelo menos uma chance pequena, média ou até grande daquele paciente sobreviver ou então, gente, de se evitar um mal maior, tá bom? Então, a chance perdida também foi uma técnica utilizada pela doutrina e hoje super adepta pelo Poder Judiciário para dar algumas respostas para lesão a interesses jurídicos aleatórios, como a chance, por exemplo. Era difícil antes se condenar por uma chance perdida. Hoje, graças a esse instituto, a chance ela tem valor jurídico. Já na França, a França, na verdade, ela
ela faz muitas críticas à doutrina francesa sobre a aplicação aqui da perda da chance na atividade médica. René Civiti, que é um jurista francês, ele dizia, eu sempre digo isso nas minhas falas, que na verdade essa teoria ela é o paraíso dos juízes indecisos. Então o juiz ele não está ainda convicto daquele nexo causal, ele vai aplicar, segundo aqui dispõe a doutrina francesa majoritária, ele vai aplicar a perda da chance. Então eles entendem que existe um enviesamento dessa doutrina, que esses critérios técnicos eles devem ser muito bem ponderados no momento de se indenizar sob essa perspectiva. Outra coisa, gente, é chance. Qual que é a probabilidade dessa chance? Como que o juiz, eu falei, vai aferir o conteúdo econômico da chance perdida? Aqui, o que ajuda demais os julgadores são as estatísticas. Então, as estatísticas, vamos supor que a sociedade, a Organização Mundial da Saúde diz em relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Diz que o diagnóstico precoce a paciente tem um percentual de 95% de chances de se curar se ela começar a fazer esse tratamento logo no início. Então, vamos supor que a paciente procurou um médico, ela estava com alguns sintomas, a paciente tinha mais de 40 anos, tinha indicação para fazer mamografia, o profissional não pediu. O tempo foi passando, essa paciente já estava depois em estágio avançado da doença, e ela imputou, então, a culpa da sua metástase, vamos colocar de novo assim, ao profissional. Aí o profissional diz, olha, eu não posso ser penalizado por algo que já estava em curso. A doença é uma doença grave e a gente não sabe se você teria prejuízos ou se você teria algum benefício com o tratamento feito logo no início. Mas o fato, pessoal, é que a estatística ela é muito confiável nesse caso. E aí o julgador ele vai lá na estatística e vai verificar se a chance ela é boa ou se ela é uma chance muito fraquinha, muito remota. Outra situação, um paciente ele tem uma hepatite, mas essa hepatite, logo no início, ela também pode ser curada. Existe uma medicação realmente que pode curar até a hepatite e o médico não prescreve essa medicação, que é a mais indicada. E o paciente depois acaba tendo uma cirrose e falecendo. Veja, aqui é um caso também típico de perda da oportunidade do paciente ele não evoluir da forma como evoluiu, ou então dele até se curar dessa hepatite que hoje é possível de acontecer. Eu trouxe aqui também, permita que eu vou pegar um outro caso, eu vou até deixar aqui, quem quiser anotar esse recurso, é o recurso especial 1190874, originário de São Paulo. E esse caso ele foi nas vias, no Tribunal de Justiça, a sentença também de primeiro grau, eles condenaram com base na perda da chance. Qual que é o caso? Essa paciente era uma jovem atleta, ela tinha 21 anos de idade e repentinamente, na madrugada, a mãe dela entra no quarto dela e ela tá com os esfíncteres, né, descontrolados, ela acaba defecando ali na verdade, sem nenhuma iniciativa, e ela tem convulsões, essa paciente. Para uma jovem de 21 anos, a mãe estranha. Então, essa paciente ela é levada ao pronto-socorro da sua cidade, e lá no pronto-socorro, o médico ele solicita alguns exames, interna a paciente por algumas horas, ela passa a noite, na verdade, no hospital. E deixa eu pegar aqui mais o caso para vocês. Ela foi reexaminada pelo médico na manhã seguinte e o médico ele afirmou que estava tudo sob controle.
dando alta para a paciente por volta das 10 da manhã. E ela tinha ido na noite anterior ao hospital. E aí ele fez a seguinte recomendação: olha, você está bem, a gente te medicou, você pode voltar para casa, mas você precisa depois retornar aqui ao hospital para fazer novos exames. E aí a paciente, ela, infelizmente, ela voltou para casa e aí no período da tarde ela teve um acidente vascular cerebral, hemorrágico e acabou falecendo. A família entrou com uma ação indenizatória, mas o que a perícia aqui definiu? Será que se essa paciente ela tivesse sido internada, porque a queixa da família é que o médico, por ela ser uma paciente jovem, ele deveria ter observado melhor esses sintomas, que não eram muito comuns, e que ele deveria ter internado. Mas aí a defesa médica questiona: bom, será que se ela tivesse sido realmente internada, esse dano final, essa morte, esse AVC, ele teria sido evitado? Não teria sido evitado, mesmo com ela internada. Aqui que está o pulo do gato, é o nexo causal, gente, que a gente deve sempre pontuar e ponderar muito bem nessas ações de responsabilidade civil e também quando existe aqui a invocação da teoria da perda de uma chance. Então esse aneurisma, segundo ficou constatado aqui pelo STJ, que teve arrimo ali na perícia, ela ocorreria, esse AVC, aliás, ele ocorreria de qualquer forma. Então, a Justiça de São Paulo, muito embora tenha entendido que houve a perda da chance, o STJ reformou, julgando então improcedente a ação contra o profissional da medicina. Outra coisa aqui que o STJ pontuou é que essa perda da chance, olha só, logo, abre aspas, a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da paciente que recebeu alta hospitalar em vez de internação não constitui erro médico passível de compensação. Então vejam que é necessária a configuração da culpa nesse tipo de responsabilização, sobretudo quando constatado que a sua morte foi um evento raro e extraordinário ligado à ciência médica. Aqui entra também, pessoal, o padrão do homem médio. Será que o médico, nas mesmas condições daquele profissional que atendeu a paciente, pelo fato dela ser atleta, não ter problemas de saúde, será que seria crível ele fazer esse diagnóstico diferencial de AVC ou não? Então, segundo a perícia, não seria tão crível essa resposta, porque outros médicos na mesma situação poderiam agir da forma como esse profissional aqui agiu. Então, não havendo culpa, não há que se falar também em indenização pela perda de uma chance, tá? E, como eu falo, a responsabilidade aqui objetiva, ela só pode ser imputada, ela pode ser imputada ao médico em algumas situações, ou quando ela decorre de uma lei, então está lá previsto que a pessoa responde pelos danos que a coisa causar. Então, um médico que utiliza um instrumental, um bisturi elétrico, que queima o paciente, ele vai ser condenado. Por quê? Porque ele não conservou adequadamente a coisa. Aí a responsabilidade é objetiva, porque a lei assim prevê. Então, a responsabilidade, às vezes, pelo fato de terceiro, um médico que, às vezes o enfermeiro trabalha na clínica do médico, o enfermeiro está diretamente subordinado a esse médico. Aí ele vai responder também indiretamente, que se aplica a responsabilidade objetiva, porque existe uma aplicação legal nesse sentido. Ou então quando o médico ele desenvolve uma atividade de risco, como por exemplo o vazamento de dados do paciente por uso, por uso da plataforma, pela telemedicina, ele pode responder se o paciente, se esses dados, melhor dizendo, forem vazados e esse paciente tiver uma afetação à sua honra, à sua imagem, aí sim se aplica a responsabilidade objetiva pela atividade de risco.
o que não se aplica no ato estritamente de natureza médica. Então, aqui, gente, finalizando aqui, vamos rememorar. O que é a chance para a jurisprudência, né? Qual que é a natureza jurídica dessa chance? O que os tribunais vêm dizendo? Eu falei logo no início que o STJ entende que a chance ela é uma modalidade autônoma, própria de indenização. Mas como que o STJ tem resolvido isso? Em vez deles condenarem e aplicarem a indenização pela perda da chance, eles aplicam uma indenização por danos morais. Então, condeno o doutor X a pagar uma indenização de 50 mil reais por danos morais, por ter tirado a chance do paciente de cura ou de sobrevivência. Então, vejam que o STJ ele trata isso como um fato gerador e não como uma modalidade, como ele fala, autônoma aqui de indenização. E aí tem vários celeumas, né? Várias celeumas sobre isso. Quais são as espécies, na verdade, só para a gente fazer aqui um recorte, as espécies indenizatórias que o ordenamento jurídico prevê? Então, a gente tem ali o dano patrimonial. Esses danos patrimoniais, como a gente sabe, eles podem se classificar em danos emergentes, que foi aquilo que o paciente, por exemplo, gastou para realizar um tratamento, uma cirurgia, e os lucros cessantes, que é aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de ganhar em razão daquele evento danoso. Então, a gente está aqui na órbita de um plano de um dano patrimonial. O professor Nelson Rosenwald, ele entende que a perda da chance ela é um dano aqui um dano de natureza patrimonial. Eu aqui na área médica, eu ouso discordar desse entendimento, porque se a gente for pensar, a chance, ela tem uma natureza jurídica, ela é um bem existencial, na verdade. Porque quando eu perco uma oportunidade de fazer uma cirurgia, se eu tenho uma piora, qual que é o bem jurídico atingido? É um bem de caráter existencial. Diferente lá do show do milhão, quando a pessoa deixa de ter uma vantagem financeira ou deixa de ter a chance de obter uma vantagem financeira. Na área médica, na seara da saúde, nós estamos falando em bens aqui existenciais. Danos patrimoniais, então, nós temos aqui danos extrapatrimoniais que podem ser classificados em danos estéticos, dano à imagem, danos existenciais e danos morais. Eu acho que a perda de uma chance, né, a chance perdida, um dano por perda da chance, deveria ser inserido aqui como uma espécie de dano extrapatrimonial. Eu acho que cairia como uma luva. Mas ainda esse assunto ele é muito incipiente e o fato é que a gente precisa dar um lugarzinho aqui, colocar a chance em algum lugar para que a gente possa nominar e desenvolver uma técnica jurídica muito mais aplicada e precisa, com mais segurança jurídica. Como eu falei do conteúdo, a perda econômica da chance, então não é necessário que haja morte, a sequela, a perda de um membro, não é necessário nada disso. Mas quando eu for indenizar, eu vou fazer uma redução proporcional. Isso vai depender do nível da chance que o paciente tinha ou não. Agora, se nada ficar comprovado, pessoal, aí essa ação ela tem que certamente ser julgada improcedente. Então, por exemplo, o juiz que ele tem uma dúvida do nexo causal entre o ato médico danoso, né, e aquela morte. Aí ele não vai julgar com o critério da perda da chance. Aí ele tem que se valer, se ele tem dúvida, por exemplo, do critério da presunção de culpa. E aí eu vou verificar se o ônus da prova incumbe ao médico e se o médico não conseguiu provar o que ele está alegando, aí a ação vai ser julgada procedente com base na presunção de sua culpa. Por outro lado, se o paciente tem o ônus da prova e ele não consegue se desincumbir do seu ônus, essa ação será julgada improcedente. Então a gente precisa fazer essas diferenciações aqui.
eu vou trazer um outro caso interessante para vocês, também do STJ. A terceira turma do STJ, há um tempo atrás, com base na teoria da perda da chance, uma criança, na verdade, aconteceu o parto da mulher e ela contratou um serviço para que fossem coletadas as células tronco-embrionárias do cordão umbilical ali no momento do parto. Acontece que o preposto da empresa, ele não coletou essas células ali do material. E o que o STJ entendeu nesse caso? Eu achei bem temerário. Não teve um dano final, porque esse paciente, né, aquela pessoa que poderia obter uma vantagem com aquelas células tronco, ela não teve uma doença, logo ela não precisou utilizar, mas o STJ entendeu que mesmo assim houve uma perda de chance. Por quê? Abre aspas. É possível que o dano final nunca venha a se implementar, bastando que a pessoa recém-nascida seja plenamente saudável, nunca desenvolvendo qualquer doença tratável com a utilização de células tronco retiradas do cordão umbilical. O certo, porém, é que perdeu definitivamente a chance de prevenir o tratamento dessas patologias, sendo essa chance perdida o objeto da indenização. Então, olha, a paciente ela nem ficou doente, não precisou utilizar essas células tronco e mesmo assim o STJ valorou aqui essa perda da chance, que eu não entendo como uma perda da chance. Eu acho que é uma chance muito remota. Se talvez a paciente pudesse, né, precisasse utilizar desse material, aí sim a gente poderia falar aí em perda de oportunidade, porque ela poderia obter sim uma vantagem em sua saúde com aquele material. Mas nesse caso, essa hipótese nem aconteceu, nem se afigurou, por isso que eu achei muito temerário esse caso. Recurso especial, para quem quiser anotar, fica a dica aí, pessoal. 1291 247 STJ. Outro ponto digno de nota aqui é em relação que eu trouxe para vocês. Existe uma confusão entre a omissão informacional, a condenação por negligência informacional e pela perda de uma chance, tá? Numa omissão informacional, quando o paciente ele entra com um processo dizendo que foi retirada dele a oportunidade, na verdade, de escolher qual tratamento que ele deveria se submeter. Então, existe aí, como a gente fala, uma negligência informacional. Por exemplo, o paciente que foi fazer uma cirurgia de vasectomia. O seu médico não lhe informa que existe a possibilidade de recanalização e de ele engravidar a sua parceira. O paciente, não informado, ele engravida a sua companheira e entra com uma ação judicial. E aí ele alega que ele pode dizer, por exemplo, que se ele tivesse sido informado naquele momento, ele teria optado por não realizar a cirurgia, ou seja, por não passar por um eventual risco que é inerente àquele procedimento. Geralmente nessas ações, porque tem como fato gerador a negligência informacional, se alega muito isso. Olha, se o médico tivesse me informado, eu, com certeza, ciente desses riscos, de todas essas possibilidades, desses efeitos colaterais, de uma recuperação maior, eu não faria o procedimento. Então aqui, vejam que na omissão informacional existe uma alegação por parte do paciente de certeza, ou seja, é certo que aquele dano, aquela gravidez indesejada aconteceu porque eu não fui alertado do procedimento. Existe então uma certeza. Na perda da chance, pessoal, já não existe essa certeza. Existe uma incerteza. Existe uma probabilidade de eu não ficar doente.
Então, enquanto na omissão informacional existe a certeza de que aquela omissão informacional me levou a fazer uma escolha errada, né, e consequentemente de eu ter um dano naquela cirurgia que se concretizou pelo risco inerente, eu estou partindo de uma premissa certa, de uma premissa inequívoca, diferente da perda da chance, em que a gente trabalha com expectativas, com esperanças, ainda que essas probabilidades sejam boas, elas são probabilidades. A gente está trabalhando no terreno da incerteza, da alha, e não da certeza, como na negligência informacional. Deixa eu ver se a gente tem aqui mais alguns comentários. Cumprimentando o pessoal, a Eliane, Moitinho, o Cristiane. Pessoal, para continuarmos aqui o nosso bate-papo, eu vou trazer para vocês algumas dicas que devem se fazer necessárias para o autor de uma ação, ou seja, para o advogado, tá? Para o advogado que vai advogar, que vai promover. Desculpa, caiu aqui. Para o advogado que vai promover o patrocínio aqui da parte autora. Ele sempre tem que se ater ao nexo causal convencional, deixar muito delimitada a culpa, o ato ilícito, a culpa, o dano, o nexo de causalidade. Eu, no começo da minha incursão no direito médico, eu já falei em algumas oportunidades, eu advogava para paciente. Então, isso já tem aí mais de 13 anos de estrada. E logo no início, né, eu tive uma boa bagagem nesse sentido para advogar para paciente. O que eu fazia na minha petição inicial? Então, primeiro, eu afirmava, né, porque a indenização é maior, que aquele dano ocorreu pela negligência, que a morte aconteceu pela negligência, mas como tese alternativa, aí eu vinha com a teoria da perda de uma chance. Então, se Vossa Excelência, se este juízo entender que não está provado o nexo causal entre a imperícia e a morte, que fique então que o réu, que o médico, ele seja condenado a indenizar o paciente pela perda da chance perdida. Por quê? Ele não propiciou os melhores tratamentos, o melhor atendimento, aquilo que a ciência preconizava, aquilo que o estágio da ciência dizia na época em que o paciente recebeu o tratamento. E aí, assim, é bacana a gente fazer essa tese alternativa para que a gente tenha aí várias possibilidades maiores possibilidades de sucesso, tá? E no caso do réu, se você for advogado, do médico, sempre ir na tese de afastar completamente a teoria da perda de uma chance, e você vai firmar o entendimento que afastar aquela conduta culposa, sempre pegando o critério do homem médio, que o seu cliente médico ele seguiu os protocolos científicos, ou então que ele estava no interior e ele não tinha condições talvez de pedir um exame que era mais adequado para o caso concreto, ou que ele, como estava no interior também, não tinha especialidade médica e dele não era exigido. Então a gente trabalha muito com essa ideia aí do homem médio nessas ações de responsabilidade civil médica subjetiva. E aí vai dizer também que o médico aplicou a melhor técnica, ele agiu corretamente. Sempre, pessoal, sempre. A gente sempre trabalha isso muito bem aqui no IBEDIM. Por isso, parece clichê, mas a gente sempre tem que repetir. Não é demasiado repetir a necessidade de fazer um prontuário muito bem redigido, bem feito. Isso certamente ou provavelmente vai eximir esse profissional de responder uma eventual indenização pela chance perdida, tá? Então, por exemplo, houve um erro de diagnóstico, é muito alegado aqui, houve um erro de diagnóstico do profissional, ele deixou de fazer o diagnóstico correto naquele caso concreto. Mas aí quando você vai olhar, né, existe um diagnóstico diferencial, várias doenças coincidem com aqueles sintomas que o paciente estava desenvolvendo, estava apresentando, e isso está colocado no prontuário. Então, assim,
O erro de diagnóstico, a gente não pode já dizer apenas... O erro ele pode realmente acontecer, mas ele não pode ser encarado, às vezes, como uma conduta culposa, porque o diagnóstico é um processo. Então, o médico ele vai começar com algumas hipóteses, vai, às vezes, pedir exames complementares para depois fazer o diagnóstico. E mesmo assim, às vezes é muito difícil. Tem um caso muito especial, como aquele do STJ, em que a moça teve um AVC hemorrágico, era muito improvável. E a gente tem que se agarrar a todas essas condicionantes para defender o nosso cliente médico nesse tipo de ação judicial. E sempre a gente vai defender aqui o nosso cliente médico, dizendo que não se pode enviesar essa técnica jurídica. É uma técnica jurídica que foi criada por um determinado fim e que ela não pode ser, como dizia o doutrinador francês, não pode ser o paraíso dos juízes indecisos. Então, eu não posso aplicar apenas quando eu tenho uma dúvida daquela morte, daquela sequela, daquela perda da visão, daquela metástase que o paciente teve. A gente precisa de uma certeza de que aquele benefício ele poderia ser obtido pelo paciente. Se a chance é remotíssima, ela já não é mais tutelada, agasalhada pelo ordenamento jurídico e não é passível, consequentemente, de indenização, pessoal. Então, eu acho que, por hora, é isso. Eu vou pedir aqui para o Fábio, eu não sei quanto tempo mais a gente tem aqui de live, mas, em síntese, gente, a teoria da perda da chance, ela é aplicada nestes termos, desta forma, e deve ser muito bem discutida antes dela ser invocada pelo advogado do autor e também ela deve ser refutada pelo advogado do réu. Eu trouxe aqui um caso também concreto, eu acho que dá tempo da gente falar rapidinho para vocês. Essa paciente, ela necessitava se submeter a uma microcirurgia vascular intracraniana com urgência. Ela ficou, nesse caso, 6 dias para realizar essa cirurgia na instituição hospitalar. Consta nos prontuários médicos que ela passou por várias instituições. Eu acho que foi primeiro na unidade básica de saúde e já estava apresentando alguns sintomas importantes, anormais, mas não realizaram nenhum procedimento para minimizar parcial ou completamente os danos. Então, o que no caso médico aqui deveria ter feito? Ter agido de forma diligente, realizando os procedimentos cabíveis. A partir do momento em que ela teve, né, um diagnóstico, essa cirurgia ela deveria ter sido realizada rapidamente, prontamente, e não ter sido demorada aí 6 dias para acontecer. E aí a tese aqui da parte autoral, do marido da autora, é de que os réus, né, no caso os médicos, eles extirparam, eles subtraíram a chance desse senhor, dele ter uma sobrevida maior, ou dele ter uma melhora no quadro com essa cirurgia cerebral, porque havia já um diagnóstico firmado e mesmo assim houve essa demora imotivada para que ele fosse submetido ao procedimento. Não havia realmente certeza de que ele teria uma melhora, teria um proveito, mas ele tinha umas chances grandes e de fato houve então uma conduta negligente, uma conduta que é reprovável pela ordem jurídica brasileira. O senhor tinha 51 anos de idade, tinha 3 filhos, né, e esposa. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver aqui mais uma pergunta, agradeço demais aqui a presença de todos vocês. É sempre muito bom falar de direito médico. Agradeço demais a audiência, da permanência e da paciência de todos vocês aqui. E eu peço para que vocês, deixando aqui algum recadinho, eu peço que vocês deixem para a gente do IBEDIM
dicas, o que vocês querem ouvir nas próximas lives, quais os temas de maior interesse, o que vocês interessam saber no direito médico, interessam mais questões, atributos práticos, ou vocês gostam também de desenvolver essas questões teóricas. Tragam temas, porque essa área é muito abrangente, a gente tem plano de saúde para abordar, na ótica do consumidor, na ótica também das operadoras de saúde. O direito médico ele é muito vasto, então a gente tem aí as especialidades da medicina, ginecologia e obstetrícia, a gente tem a responsabilidade civil na cirurgia plástica, tem institutos específicos, tem a reprodução medicamente assistida, é uma área muito fértil e para quem eu acho que está começando, eu convido para que vocês assistam sempre às nossas lives, os nossos eventos que realizamos, artigos científicos, estudem, gente, estudem, leem as literaturas mais consagradas, Dr. Miguel Kifuri Neto, como foi aqui muito bem citado, professor Genival Veloso, professor Eduardo Dantas, tem assim uma galera muito boa e uma galera nova também, trazendo essas inquietações para o cenário jurídico atual. Oi, Durval, tudo bem? Eduarda. Então é isso, gente. Eu me despeço aqui de todos vocês. Agradeço, reitero os agradecimentos. Mandar um beijo aqui para a Pri também. Beijo, Pri. Obrigado de novo pela presença e pelo prestígio de sempre. É isso, gente. Agradeço a todos. Fiquem atentos e ligados aos eventos e aos recados aqui do Instituto IBEDIM. Para quem não segue ainda a gente, vai lá no Instituto IBEDIM e comecem a nos seguir. Beijo para todos, boa noite, tchau, tchau.